A paz do Senhor, irmãos. A voz não está mais a voz do jovem de alguns anos atrás, mas Deus é tremendo. Deus nos abençoa em todo tempo, em todo lugar. Eu quero agradecer ao pastor, à igreja, por ter confiado de estarmos aqui nessa noite, porque grandes bênçãos o Senhor tem para nós. Grandes coisas o Senhor fez até aqui. Pastor falando do início, e nós temos também uma experiência, e essa experiência, ela começou no ano de 1986, quando Deus falou comigo em uma manhã na escola bíblica dominical, e eu não estava participando da escola bíblica. E eu estava na minha casa, que fica em frente à igreja, e na escola bíblica dominical, naquele dia eu estava até fazendo um piso, colocando o piso que na minha casa, que eu morava, e quando eu mudei para lá ainda era chão, batido, aí eu estava colocando o piso naquele dia. E quando nós estávamos ali trabalhando, a escola bíblica dominical, rodando lá na igreja, uma bênção, e cantaram o hino 101 do cantor cristão. Quando cantou, e o refrão dizia: quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Foi aí que Deus falou comigo. Deus falou ao meu coração tremendamente naquele dia: será que eu vou estar lá? E naquele dia, naquela noite, eu fui à igreja e aceitei a Cristo Jesus. Dia 18 de outubro de 1986. Então Deus me transformou naquele momento, naquele dia. Depois nós continuamos aqui. Vamos ler a palavra do Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neste texto da carta de Paulo aos Romanos, nós vimos aqui o Senhor falando conosco através de uma transformação. Quando naquele dia o Senhor me transformou, e de imediato veio um outro pastor para aquela igreja, e aquele pastor começou a me dar, me ensinar a ministrar a palavra. Começou a me ensinar como faria para levar a palavra do Senhor. Nós começamos então um trabalho, e eu tinha, como se diz, novinho na fé,
eu lia o Salmo de número 36 e meditava alguns minutos. E Deus começou a transformar. E nós não ficamos confortados tão somente com aquilo. Um dia o Senhor me chamou. Nós estávamos numa reunião de oração de pastores. Pastor João de Almeida. Aliás, Cidade Jardim. O João de Almeida nos trouxe para a Cidade Jardim. Então, nós viemos na congregação de Cidade Jardim. E ali estávamos orando. Quando o Senhor me batizou no Espírito Santo. E o Senhor me levou em uma posição elevada. O Senhor me colocou em uma posição alta. Mas não foi para me engrandecer. E Ele disse, olha para baixo. E eu olhei e vi uma grande campina, onde tinha muitas ovelhas. E o Senhor disse, vai e cuide. E desde então, eu comecei o trabalho do Senhor. E até hoje, continuo na batalha. De vez em quando o Senhor me lembra das ovelhas que estão e precisam ser cuidadas. Nós vimos aqui que Paulo ele vem falar a respeito de uma transformação, de uma mudança. E essa mudança, ela começa em nós. Essa mudança começa no momento que você ouve a palavra do Senhor. Mas você não pode tão somente mudar e permanecer ali mudado. Você precisa continuar. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando nós não conformamos com tão somente aquilo que nós recebemos, nós começamos a nos transformar por essa renovação. E nós vimos que ele vem e fala a respeito de algumas coisas que ele quer que nós mudamos. Transformar o mundo. Como que eu vou transformar, não conformar com esse mundo e transformar pela renovação do seu espírito? Transformar pela palavra. Nós podemos ver que Jesus, um certo dia, ele foi a um local e ele teria que passar por Samaria. E ao passar por Samaria, era hora já do almoço. Foram então comprar comida e Jesus ficou ali na beira de um poço, quando veio uma senhora tirar água. E ele aproveitou a oportunidade. Por quê? Porque samaritanos e judeus não combinavam. Mas ele aproveitou a oportunidade. Para nos estar constantemente transformando, nós precisamos aproveitar as oportunidades. E ele falou para aquela mulher que era uma samaritana, que era uma mulher que tinha uma vida não muito correta, e aquela mulher ouviu e transformou a sua vida. Ela foi até a cidade, disse que conhecia o homem que falou da vida dela, que era Jesus. Ele disse, se você beber da água que eu vos der, jamais terá sede. O transformado, ele continua com sede, mas sede de Cristo Jesus.
A palavra do Senhor, ele diz assim, ó, se você beber dessa água do seu interior, fluirão rios de água viva. O cristão tem que estar sempre fluindo. Quando nós bebemos de uma água, quando nós bebemos essa água, nós teremos sede novamente. Quando nós bebemos da água que Jesus nos dá, nós temos para levar a outras pessoas. Quando ele fala para não conformar com esse mundo, é não conformar com as coisas que estão acontecendo. Às vezes nós vimos hoje as dificuldades que nós temos passado. A igreja, com poucas pessoas, por quê? Porque muitos estão temendo, com medo. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor afaste de nós todo medo. Se eu crer no Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Transformado tem Deus no coração. Transformado está sempre pronto a levar a água àquele que tem sede. Nós vimos aqui 28 anos. E eu estou ali há 21. Já há 34, 35, né? De transformado. Ah, mas por que tem só 21 que a igreja está lá? 10 anos de casa em casa. 10 anos de casa em casa. O irmão falou de pastores. Nós temos um pastor que é vice-presidente de um campo desses aqui de Goiânia. Certo? Ele é um dos vice-presidentes. Saiu de lá. Pegamos ele, vamos dizer, não no laço, né? Mas pegamos ele passando na rua. Pregamos a palavra para ele, converteu ele, a esposa. Cuidamos dele por um tempo. Depois ele seguiu o caminho. Hoje ele é vice-pastor de um campo aqui de setor Pedro do Vico. Assembleia de Deus. Prega a palavra do Senhor, ganha muitas almas para o Senhor. Então nós não podemos conformar em apenas ganhar. Ganhamos e, mas tá aqui na igreja, tá bom, tá todo mundo reunido. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Nós temos que transformar o mundo assim. Nós temos que transformar o mundo indo, levando, pregando a palavra. Aquela mulher, ela foi lá na cidade e trouxe pessoas para conhecer Jesus. Muitas vidas se converteram através daquele momento ali do poço. Nós podemos ver que Deus, ele trabalha em nossos corações através do amor. Ele coloca em nós amor pelas vidas. Quando falamos de alguma coisa que diz respeito, alguém que diz contra a sua vida, e eu tenho que amá-lo. Uma certa vez alguém foi ao gabinete pastoral. Ela foi fazer uma reclamação de uma outra pessoa e queria que eu pegasse aquela pessoa e colocasse, vamos dizer, lá embaixo e levantasse ela, né? Colocar a outra para baixo e ela lá em cima. Eu disse, não é assim. Não é assim que se faz. Ah, mas ela pisou até no senhor. Não, não é assim que se faz.
é amor. Aí ela saiu do gabinete e falou assim: realmente, o senhor é um pastor frouxo. Hoje, infelizmente, ela não serve ao Senhor. Mas não por isso eu deixei de ir buscá-la na casa dela, levar para a igreja, pregar a palavra para ela. Então é isso que às vezes nós precisamos entender. Deus não quer que nós sejamos topetudo, mas pregar o evangelho. Ainda que o outro te pise, ame. Nós tivemos essa semana, semana passada, né? Falando a respeito do perdão. Para nós transformarmos esse mundo é necessário que nós tenhamos em nosso coração, em nossa vida, um coração perdoador. Se você perdoa, você pode transformar uma vida que recebe o perdão. O perdão é alegria. O perdão é amor. Quando nós perdoamos, nós nos alegramos. E Deus se alegra com o seu coração. Transformar pela renovação. Qual é a renovação que nós precisamos ter? A renovação no espírito. Quando nós propomos fazer uma campanha de jejum e oração durante 40 dias, muitas pessoas dizem: mas para que tanto tempo? Nem toda a igreja participa, mas é um momento de quebrantamento, de adoração ao Senhor. Momento de você estar mudando, transformando a sua vida pela renovação, fazendo um renovo. Qual o entendimento que eu tenho da palavra do Senhor? Eu preciso buscar a cada dia, a cada momento. E essa renovação, a igreja também precisa ser renovada. Nós olhamos para a igreja e nós vimos uma igreja que tem, vamos dizer, de meia idade para cima. A maioria dos cristãos já estão idosos, olhando pelo nosso grupo de pastores. Eu, meu irmão, já passei eu vou fazer 80 também, viu, meu irmão? Eu vou fazer 80, não é agora não, vai demorar um pouquinho, mas vou chegar lá. Amém? Nós já passamos dos 65 anos. 65 anos de idade. A minha igreja tem um grupinho que tem mais de 50. Então nós precisamos renovar. Não vamos conformar com isso, não vamos conformar com a igreja assim. Vamos levar a palavra. Vamos estar levando o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Às vezes nós pregamos o evangelho e as pessoas não vêm para a igreja. Teve um período que nós fazíamos um evangelismo na igreja e os meninos iam e entregavam folheto de casa em casa, mas ninguém estava convertendo daqueles que eram convidados. Aí eles falaram assim: não, vamos parar, porque ninguém converte. Eu falei: o que é que você está fazendo? Pregando a palavra. Você está semeando. Você não é quem colhe, é o Senhor. A colheita é de Deus. Você é o semeador.
você tem semeado? Aonde você tem semeado? A palavra fala de várias terras, mais precisamente em 4 locais diferentes. E desses todos os 4 locais a semente foi lançada. Mas aonde a semente frutificou? Em um deles. Em um deles fala que caiu entre os espinheiros e cresceu. Mas os espinheiros sufocaram e ele morreu. Eu quero dizer para você, meu irmão, quantas pessoas têm vindo à igreja e têm, às vezes, saído por aí, às vezes cantava no louvor, até pregava. E hoje você chega e ele está fora dos caminhos do Senhor, está na beira do caminho. Caiu entre o espinheiro. Não suportou as dificuldades, não suportou, como se diz, o isolamento. Não suportou uma crise. Renovai-vos pelo vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável a vontade do Senhor em sua vida. Como tem sido? Você tem experimentado a vontade do Senhor? Pastor Marco Aurélio falou aqui qual era a vontade do Senhor para você. Para nós experimentarmos essa vontade do Senhor, o que nós precisamos fazer? Às vezes eu tenho vindo à igreja, eu tenho participado da igreja, mas eu tenho sido cristão de banco. Um certo dia alguém falou assim: pastor, eu não quero ser lustrador de banco, eu quero trabalhar na obra. Às vezes tem muitos que é lustrador de banco, e se o culto demorar, ele olha no relógio e começa a falar assim: mas hoje a palavra está uma espada, né? Comprida e chata. Às vezes nós começamos a fazer assim, mas outro não, que Deus está falando ao seu coração, que tem dado ouvido à palavra do Senhor, está dando glória, está dizendo: Senhor, é para mim, é comigo que está falando. Qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Como eu tenho feito? O que eu tenho feito para ser a vontade de Deus, ser agradável na minha vida, na vida do meu irmão? Perfeito, meu irmão. Às vezes nós queremos ser perfeito para nós mesmos, nós temos que ser perfeito para Deus. Nós temos que estar apresentando nossos corpos santos ao Senhor. Ele fala aqui nesse texto, continuando, ele fala que o amor seja não fingido. Aborreça o mal. Que nós amamos verdadeiramente, que nós não sejamos cristãos fingidos. O amor de Deus esteja sobre cada um. Nós podemos ver que as pessoas às vezes são gratas ao Senhor quando Ele age sobre a sua vida. Quando nós vimos o cego de Jericó, aquele homem cheio de fé, cheio de esperança, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele havia ouvido falar que Jesus curava, que salvava, ele começou a gritar. Mas tem uma multidão. Tem uma multidão que pensa.
Você levar a palavra do Senhor não é fácil, meu irmão. Tem uma multidão que impeça. Mas você tem que ser como aquele cego, continuar gritando, continuar clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele queria receber alguma coisa, ele queria receber algo para si. Ele queria ser transformado, ele era cego. Ele queria transformar a sua visão, os seus olhos, para uma visão não só física, mas uma visão espiritual. E o Senhor o transformou. O Senhor mudou a vida dele. Quando Jesus ouviu, parou a multidão, parou a caminhada. Às vezes se tem aí a carreata, dificilmente para a carreata. Mas Jesus parou, porque ele deu ouvido à voz daquele que clama. Jesus dá ouvido ao seu clamor, Jesus dá ouvido à sua busca, Jesus dá ouvido a você quando você clama. Clama-me e responder-te-ei. O Senhor está pronto a ouvir o meu clamor. Trouxe o cego. Jesus sabia o que aquele cego queria, né? O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. A tua fé te salvou. E ele começou então, ele foi embora para a casa dele e foi fazer festa? Não. Ele seguiu a Cristo Jesus, clamando e louvando o nome do Senhor. Ele foi transformado e não conformou tão somente com aquela transformação. Ele queria mais. Nós precisamos ser cristãos que queremos mais. Amém? Então, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que nós possamos estar agradando ao Senhor, agradando a Deus pelo o que nós somos, pelo que nós fazemos, sem pedir a Deus que algo em troca. Às vezes as nossas orações é uma oração somente de pedir, né? De pedinte. Pede, pede, pede. A primeira coisa que eu falo quando eu acordo: obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento. Toda a oração que nós vamos fazer, nós agradecemos a Deus pelo momento. Eu quero concluir aqui dizendo que o que Paulo escreveu, o que Paulo colocou aqui, ele havia acontecido na vida dele alguns dias atrás. Paulo era um homem que cuidava do judaísmo. Deus quis mudar a Paulo, porque Deus viu naquele homem algo interessante. Deus mudou a vida dele. E Paulo agora começa a pregar o evangelho, e ele diz que não me conformo com isso. E continuou pregando o evangelho, continuou fazendo a obra do Senhor. Que nós possamos ser assim, não conformar com o que nós já fizemos até hoje. Vamos transformar esse mundo. Eu estava alguns tempos atrás, eu li uma mensagem de Billy Graham. Ele falou que estava em um período de oração. Ele estava em um determinado tempo de oração. E um daqueles dias ele viu a bandeira do Brasil. Ele disse que viu aquela bandeira tremulando, tremulando. E ele falou assim: Senhor, o que é isso? Aí Deus disse a ele: do Brasil
virá um grande avivamento. Então, que você não conforme com a atualidade. Vamos transformar nossa vida. Vamos transformar o Brasil. Vamos transformar este povo em um povo salvo. Amém? Vamos colocar-nos de pé? Eu não sou de muito falar. Amém? Se serviu para você alguma coisa, coloque em prática. Amém? Se não serviu, busque o Senhor, que Ele vai te dar aquilo que você vai colocar em prática. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos, ó Deus, por essas vidas, nós te agradecemos, ó Deus, por esta igreja, nós te agradecemos, ó Senhor, por cada vida que se faz presente aqui neste auditório, ó Deus, pelo seu pastor, ó Pai, pela sua família, que tem, ó Pai, dado o melhor deles, ó Pai, nesta casa, para a honra e glória do nome do Senhor. Nesta noite, ó Pai, nós queremos colocar-nos, ó Deus, à disposição do Senhor, para que possa, ó Deus, fazer em nós, segundo a Tua vontade, segundo o Teu desejo, que não sejamos, ó Pai, tão somente, ó Deus, às vezes o pregador, mas que sejamos, ó Pai, servo do Senhor, para estar, ó Pai, levando a Tua palavra, para estar, ó Pai, trazendo, Senhor, vidas para a salvação, levando, ó Deus, o Teu Evangelho a pessoas que ainda nunca ouviram falar, a pessoas, ó Deus, às vezes que estão aí, ó Pai, lutando contra a palavra do Senhor, nós possamos, ó Deus, trazê-la para diante do Senhor, para debaixo das Tuas mãos poderosas. Pai amado, coloca as Tuas mãos sobre a Tua igreja, esteja abençoando, Pai, o Teu povo. Oh Deus amado, como o Senhor tem nos livrado, tem nos guardado até o momento, continua, ó Deus, a abençoar o Teu povo. Pai, nós te pedimos, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Obrigado.